Olá, boa noite para todo mundo. Estou aqui na página da nossa igreja. Vou esperar o pessoal entrando aí para dar um alôzinho. Você que... Uai, Josiana, não está carregando aí? Vê mais alguém se não está carregando aí, gente, porque aqui no meu tá normal. Vê aí para mim, às vezes é a tua internet, Josi. Dá uma olhadinha aí pra mim. Tem mais alguém que não tá carregando? Me dá um alô aí, gente. Me dá um socorro. Uai. Engraçado. Eu vou fazer o seguinte então, gente. Eu vou lá pro... Mais alguém aí não tá carregando? Confirma pra mim aí. Ó, no celular está Mirovaldo, Jéssica, o seu é no computador? O notebook? Tá ok. Mais alguém aí tá com problema para carregar, gente? Só me dá um toque aí. Deu certo, tá ok. Tá ok então, beleza. Deixa eu só compartilhar aqui. Ué, estamos ouvindo, mas sem imagens? Engraçado, né? Na verdade, gente, por isso que a gente está fazendo a campanha para se inscrever na página do YouTube, lá na nossa, porque o Facebook na América Latina, ele está com problema, tá? Então por isso que a gente está pedindo para o pessoal aí se inscrever mesmo na página, na nossa página lá no YouTube, porque o Facebook está com problema aí na América Latina, né? Mas tá ok, eu acho que tá todo mundo aí. Deixa eu só compartilhar aqui no computador. Compartilhe a live. Agora, vai aí, clica aí, compartilhar, cria sala de vídeo, porque eu tenho duas coisas muito importantes para falar aqui pra gente. Uma é aquilo que eu falei mais cedo, qual a importância da palavra de Deus para você, qual a importância da Bíblia Sagrada para a sua vida. Então compartilhe aí a live, tá ok? E eu queria já que você já começasse a responder aí. Qual a importância da Bíblia para você? Qual a importância da palavra de Deus para você? Já começa a responder aí, fazendo um favor, pra gente. Começa aí. A Bíblia é importante por isso, por isso, por isso. Eu queria ouvir vocês, porque eu tenho uma palavra de Deus aí em relação a isso, tá ok? Compartilhe aí e eu já vou comentar a palavra de Deus aí para os nossos corações, tá bom? Mas responda para mim aí, qual a importância da Bíblia para a sua vida? Enquanto você vai respondendo aí, eu vou compartilhando aqui também o link. Compartilhar agora, só um pouquinho, gente. Muita gente entrando, mas eu queria a participação de vocês. Vocês não participam, gente? Vamos lá, eu queria ouvir vocês aí. Escrevam aí. Qual a importância da palavra de Deus, da Bíblia, para a sua vida? Responda para mim aí. E outra coisa que eu queria pedir, o pessoal não tem feito, tira uma foto em família, faz uma selfiezinha em família aí, né?
assistindo essa live. Tá ok? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok aí, gente? Vocês não respondem. Responde aí, meu povo. Tá tudo bem? Olha aí, a Josiane respondeu. A Bíblia, nossa fortaleza, nosso alimento diário, nosso guia. É isso aí, Josi. Quem mais vai me responder aí? Santiago, Isaías, sua família, a Bíblia é nosso manual, o nosso norte. É isso aí. Quem mais? Coloque aí, que eu já vou trazer uma palavra de Deus aqui pra gente. Acredito que hoje está sendo o manual de instruções de nossa família. Mirovaldo e Jéssica. Ótimo, ótima colocação. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí, eu tenho duas coisas para hoje. Isso que eu vou dizer agora e sobre a importância da palavra de Deus. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, eu tenho falado esses dias, falei ontem numa live que eu fiz pelo Instagram, mas eu quero falar hoje de novo, assim de maneira mais contundente. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado no mundo inteiro, especialmente no nosso país. O nosso país está vivendo um tempo muito atípico, em que as emoções estão afloradas e nós estamos percebendo no campo político que as coisas estão muito conturbadas. De um lado, um grupo, de outro lado, e a gente percebe que muita gente se aproveitando de todo esse caos que está aí, as preocupações, todo mundo preocupado para fazer política, né? E a gente nesse meio, a gente está aí, e eu percebo isso nos grupos. Já falei que no grupo da igreja eu não quero comentário político nenhum, não é para isso. O grupo da igreja é um grupo para abençoar, um grupo de comunicação da igreja, então não é para isso. Mas os demais grupos, às vezes grupos familiares no WhatsApp, grupos de empresa, e por aí vai, um monte de coisa. Tá todo mundo aflorado. E aí o que está acontecendo com a gente? Se eu tenho determinado posicionamento político, se eu acredito de um viés político, de um viés ideológico, aquele que não acredita me ofende. E aquele que acredita diferente de mim, eu estou ofendendo. Então as pessoas estão se ofendendo por causa disso. Não é tempo para isso, gente. Não é momento para isso. O momento agora é de serenidade. A Bíblia diz, e eu vou falar isso, e muita gente pode pensar que é demagogia, mas nós estamos num país cristão. O Brasil, na sua maioria, são cristãos, um país de maioria cristã. Se nós somos cristãos, nós temos como fundamento da nossa vida a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos chama a orarmos por nossos governantes. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que toda autoridade, você gostando ou não, eu gostando ou não, sendo aquele que eu votei ou não, toda autoridade, ela emana de Deus. Ela vem de Deus. Toda autoridade, ela vem de Deus. E a Bíblia, a recomendação bíblica, sim, devemos ser profetas dessa geração. Se o governo não está abençoando o povo, nós sim temos que fazer as nossas cobranças dentro dos limites da lei e dos limites da boa educação. Dos limites da boa educação. Então, você que é cristão, católico, protestante, não importa. O seu papel nesse momento, sim, não há problema de se questionar, mas o seu papel nesse momento são dois papéis que nós temos. Primeiro, biblicamente falando, estou falando para um país cristão. Se você é cristão,
você precisa seguir a palavra de Deus na sua vida. Se você não segue, me desculpe, você não é cristão. Porque o cristão tem como fundamento Cristo e aquilo que ele ensina na sua palavra. O apóstolo Paulo fala que nós devemos orar pelas autoridades. Orar para Deus convertê-las, orar para Deus direcioná-las, orar para que elas olhem para o povo. Esse é o nosso primeiro papel, orarmos pelas autoridades. Clamarmos a Deus para que Deus nos dê autoridades tementes a Ele. Ponto final. Se você que é cristão não concorda comigo, então você tem que rasgar da sua Bíblia todas as passagens da Bíblia que falam sobre as autoridades. Nós devemos orar por elas, pedir a graça de Deus, direção para a vida delas. Ponto final. Se somos cristãos. Segundo, se somos cristãos guiados pela palavra de Deus, nós temos um princípio que nos rege. E o princípio que nos rege está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Paulo fala: mas o fruto do Espírito é, se eu sou cristão, subentende-se então que eu, como cristão, tenho dentro de mim a presença do Espírito Santo. Se eu tenho em mim o Espírito Santo, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que ela produz dentro de nós o fruto. E esse fruto tem virtudes. E uma das virtudes que esse fruto produz dentro de nós é aquilo que Paulo chama de benignidade. A palavra benignidade, na sua raiz grega, dá a ideia de gentileza. Gentileza, boa educação. Então nós não somos chamados para ofender ninguém. Eu tenho visto todas as vezes isso no meio político, e nós cristãos estamos falhando nessa hora. Se você pensa de uma forma, politicamente o outro pensa do outro, paciência. Agora, boa educação faz parte da vida de qualquer cristão. Então, se não, rasgue a sua Bíblia. Jogue a sua Bíblia fora. Porque dentro do cristianismo nós temos como fundamento a palavra de Deus, as palavras de Jesus. Jesus chegou a falar, foi Ele que falou. Se alguém te der um tapa de um lado do rosto, você vira o outro. O que você faz com essas palavras? O que você faz com isso? Jesus falou no Sermão do Monte: se alguém ofender seu irmão, chamando-o de tolo, é digno, é merecedor do inferno. É o que Jesus falou. Por que eu estou dizendo isso? Então não posso ter posicionamento político? É claro que pode, você tem liberdade, vivemos uma democracia. Agora, a democracia não me dá o direito de ofender ninguém. A democracia não me dá direito de ser mal educado com ninguém. E é o que está acontecendo. Gente, nosso país está vivendo um clima já difícil. É momento de nós nos unirmos, independentemente se a classe política ela não toma decisões coerentes. Devemos orar por elas para que Deus converta o coração. Eu oro por nosso presidente, pelo governador, pelo prefeito, para Deus abençoá-los e dar direção para eles, para que o desejo político não seja maior do que o desejo de abençoar o povo. É o que devemos fazer. Isso é recomendação bíblica, isso é mandamento bíblico. O segundo mandamento é sermos educados uns com os outros. Então vamos pensar nisso, gente. Eu sei que está uma polvorosa aí, mas vamos pensar, porque a gente precisa agora resguardar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. Nós estamos confinados e neste momento é preciso serenidade. Ponto final nesse assunto, tá ok? Era só isso que eu gostaria de falar para você. Eu vou agora trazer uma palavra de Deus e responder essa pergunta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é importante para você? Eu queria que você que está aí, tem muita gente agora aqui me acompanhando, e eu queria que você respondesse aí, muita gente já respondeu. Qual a importância da palavra de Deus para a sua vida? A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo
todo o Salmo 119, que é um salmo enorme, 174 versículos. Todo o Salmo 119 é um salmo que exalta o valor, a importância da palavra de Deus para nossas vidas. A Bíblia é importante, a palavra de Deus é importante. Agora, você já percebeu que são milhares de coisas, é muita coisa que disputa a nossa atenção com a palavra de Deus? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente vive hoje nessa era digital, né? A gente quer saber as notícias, os grupos, de vez em quando me colocam num grupo aí, eu vou lá e saio, porque eu preciso viver, né? Essa moda de grupos de WhatsApp, e eu tento ficar em alguns que eu possa direcionar também como pastor. Mas já percebeu que são milhares de coisas que tentam tirar nossa atenção, disputar nossa atenção com a palavra de Deus? Já percebeu que o prazer ilusório da novidade pode ter um trunfo, né, temporário sobre os ganhos incomparavelmente mais altos de manter o meu encontro diário com a palavra de Deus? Então é muita coisa que tenta nos tirar o foco, e muita gente já respondeu. Eu estou esperando você também que está ouvindo. Me responda, qual o valor da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus para a sua vida? A palavra de Deus é importante para a gente. Eu estou lendo um livro, né? Vou ver se dá para você ver aqui. Quando eu não desejo Deus. Olha que coisa forte, né? O que fazer quando não nos alegramos em Deus? De um autor muito conhecido chamado John Piper. O que fazer quando não nos alegramos em Deus? Né? Quando eu não desejo Deus. Olha que coisa forte. E um dos capítulos fala do valor da palavra de Deus nessa luta que a gente tem, às vezes, do nosso coração não desejar Deus. Não estar alegre com Deus. Né? Então, a palavra de Deus, meus queridos, ela é importante para nós. E aqui nesse livro, o autor traz alguns motivos, né, onde ele reconhece o valor da palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz em nós? A palavra de Deus é importante porque ela realiza algumas coisas em nossas vidas. Qual a importância da palavra de Deus para você? Então eu vou trazer algumas coisas aqui muito importantes. A primeira delas, você vai respondendo aí, tá? Compartilhe o vídeo, compartilhe a live, porque a gente precisa mostrar para o nosso povo em Nova Resende, para o nosso povo onde estiver, né? Nós temos pessoas aqui de vários lugares já nos acompanhando, Mato Grosso do Sul, Mococa. Você que não é de Nova Resende, se identifique aí, fala de onde você é. A primeira coisa, olha só a Kézia aqui, ó, a Bíblia é a fonte inesgotável para nos ensinar e discernir em tudo. Olha só que definição maravilhosa da palavra de Deus. Mas o que a Bíblia faz em nós? Ela é importante, é um manual, já foi falado que é um manual, o nosso guia. Eu falo que é a carta de amor de Deus para nós. Mas o que a palavra de Deus realiza em nós? O autor aqui, eu quero trazer algumas coisas que o John Piper fala aqui. Primeiro ele fala que a palavra de Deus desperta e fortalece a nossa fé. A Bíblia diz que a fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a nossa fé só vai ser fortalecida, e a gente precisa de muita fé neste momento. A gente precisa de muita fé nesse momento que a gente está vivendo agora. É um momento de fé, gente. Eu preguei sobre isso ontem no nosso culto. O justo viverá pela fé. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
ela é a fonte da nossa fé. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. A Bíblia Sagrada. Eu estava com a Bíblia aqui, mas é uma Bíblia feminina, né? A Bíblia Sagrada é a fonte inesgotável para nos ensinar. A Bíblia Sagrada, ela desperta e fortalece a nossa fé. Por isso que a palavra mesmo fala a respeito dela, que a fé, ela vem, ela brota, ela cresce, ela se fortalece pela palavra de Deus. Pela pregação da palavra de Deus. Então, meu querido, leia a sua Bíblia. Eu quero te dar um conselho. Leia a palavra de Deus. Tem muita gente que está me ouvindo agora, me vendo agora, que pergunta, pastor, me ajuda, eu queria ler a palavra, eu quero ler a Bíblia, e eu quero compreender, mas é tão difícil, tem hora. Por onde que eu começo? Eu vou te dar uma dica. Porque Paulo fala assim, que a fé vem pelo ouvir, pela pregação pela palavra de Cristo. Você precisa conhecer Jesus, o que ele ensinou. Então, abra a sua Bíblia aí. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. E comece pelo Novo Testamento. Do meio para frente, lá, Novo Testamento. Vai lá na divisão. E aí você começa pelo livro de Mateus, Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. 4 evangelhos. A palavra evangelho significa boa nova. Eis que vos trago boas novas. Né? Foi o que os anjos falaram para os pastores quando estavam anunciando o nascimento de Jesus. Boa nova. Leia os 4 evangelhos, a palavra de Deus, porque ela vai ativar a sua fé. Então leia Mateus, Marcos, Lucas e João, depois vai seguindo o livro de Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios e por aí vai. Leia a Bíblia Sagrada. Escreva aí para mim qual a importância da Bíblia para você que está me ouvindo aí, você que está me vendo. Você, pessoalmente, não é geral, para você, qual a importância da palavra de Deus para a sua vida. Segundo, então primeiro, a palavra de Deus fortalece a nossa fé. E a gente precisa de fé nessa hora, mas de uma fé forte, firme. Segundo, a palavra de Deus, ela cria e ela sustenta a vida. O que a gente mais precisa agora é que a nossa vida seja sustentada, fortalecida, firmada, que a gente tenha a base. Jesus falou em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha só que coisa linda. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que a minha vida não é uma vida à toa. Que a minha vida ela não está aqui para eu vivê-la sem sentido. Não. Quando eu leio a palavra de Deus, eu descubro a importância dela. E através dela a minha vida é sustentada, porque Jesus falou que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Olha o que João diz no capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha o que João diz no capítulo 20, versículo 31. Essas palavras foram registradas para que tenhais vida em seu nome. Então a palavra de Deus te traz vida. Quando você está desanimado, ela vem e sopra a vida em você. Foi o que Jesus falou. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. A palavra de Deus traz vida para a gente. Terceira lição que o livro aqui traz para a gente é que a palavra de Deus traz esperança. Oh, meu Deus, o que o mundo está precisando de hoje? Esperança. O mundo precisa de uma palavra de esperança e a Bíblia traz para a gente palavras de esperança. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Paulo diz assim: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino,
foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa linda, vou repetir. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, Paulo estava se referindo aqui ao Antigo Testamento, porque já estava escrito naquela época. Aí ele fala assim, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, ou seja, de toda a palavra de Deus, tenhamos esperança. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele elogia a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo elogia aquele povo pela firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, firmeza da vossa esperança. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1:12, devemos ter esperança em Cristo, né? Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós a esperança da glória. Ou seja, eu só sei disso porque está escrito na palavra de Deus, né? Eu só sei disso porque eu sei que está escrito na palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, porque a palavra de Deus traz esperança para o nosso coração nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo agora. A palavra de Deus traz esperança para o nosso coração. Quarto, o que a palavra de Deus faz com a gente? O que a palavra de Deus faz com a nossa vida? A palavra de Deus nos conduz à liberdade. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que eu posso viver livre em Deus através de Jesus Cristo. Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 34 desse mesmo capítulo, João 8, Jesus diz assim, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha só. Todo que vive no pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos libertos do poder do pecado. Então, pessoas que me ouvem agora, que me veem agora, talvez estejam vivendo escravizados por causa do pecado. Uma vida longe de Deus. Você não precisa viver assim. Você precisa deixar que Cristo te liberte. E a gente descobre isso pela palavra de Deus. Olha a importância da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Ela nos liberta. Ela nos liberta do medo. Ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta para vivermos uma vida em Cristo Jesus. Outra coisa, olha a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para as nossas orações respondidas. Vou ler o texto aqui de João 15, versículo 7. Diz assim, se permanecer, Jesus falando para os seus discípulos e consequentemente para mim e para você. Olha o que Jesus disse. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, olha só, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, para que as nossas orações sejam eficazes, as palavras de Jesus devem permanecer em nós. Deu para você entender? Para que as nossas orações sejam eficazes, a palavra de Deus precisa permanecer em nós. A nossa vida precisa estar em acordo ou de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus
ela precisa habitar em nosso coração. A palavra de Deus precisa habitar em nós. Quando a palavra de Deus habita em nós, as nossas orações são ouvidas. Mais uma, a palavra de Deus nos faz sérias admoestações. Olha que coisa linda! Olha o que diz a Bíblia no Salmo 19, versículos 10 e 11. A palavra de Deus, as palavras de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em guardar existe grande promessa. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho que devemos andar. A palavra de Deus nos mostra onde nós estamos certos e onde nós estamos errando. É a palavra de Deus que traz vida e abundância para a gente. E em último, a palavra de Deus é a fonte de grande e duradoura alegria. Eu vou ler alguns textos aqui. Salmo 119, versículo 72. Para mim vale mais a lei, aqui está falando da palavra de Deus, que procede de tua boca, ó Senhor, do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119, versículo 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Salmo 119, versículo 127, diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Jó, capítulo 23, versículo 12. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Olha só que coisa linda. Deixa eu só ver aqui. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. E eu vou encerrar lendo o Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Queridos, se a palavra de Deus é tão agradável assim, se ela é tão importante na sua luta pela alegria, pela vida, se ela é mais valiosa do que tudo nessa terra, o que nós devemos fazer então? Ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia, nos alimentarmos aqui. Olha só que a Laísa e o Alisson, um dos dois, escreveram: através da Bíblia, Deus mudou a minha vida. Aprendemos muito sobre a palavra de Deus. Esse é o caminho da salvação, se lermos e praticarmos o que Deus nos ensinou. Olha que declaração linda. Olha que testemunho lindo. Eu queria que você escrevesse aí algo que mudou na sua vida depois que você começou a ler a palavra de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus é a fonte para a nossa vida nesse tempo que a gente está vivendo agora. A gente precisa mais do que... Sempre precisamos. Mas a gente precisa mais do que nunca nos aproximarmos de Deus através da sua palavra. Através da Bíblia Sagrada. Quanto eu amo a tua lei. Olha só que lindo. Leia o Salmo 119, um salmo grande, enorme, mas leia a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E eu encerro perguntando mais uma vez, depois de tudo que você acabou de ouvir, o quanto é importante a Bíblia para a sua vida. Você já pensou nisso? Seu filho, a sua filha, as pessoas que
convivem com você? Será que você tem aí, nesse pouco convívio que a gente está tendo agora, falado para as pessoas da importância da palavra de Deus? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa vida espiritual. Queridos, vou ficando por aqui. Eu quero orar mais uma vez. Eu vou terminar a live, vou deixar ela disponível, você pode compartilhar. Cria sala de vídeo para a gente abençoar as pessoas. E assim, mais pessoas ainda para serem, né, várias pessoas aqui criando salas de vídeo. Olha que bacana, né? É isso mesmo, gente. Muito, muito bênção de Deus. E eu queria que você que acompanhou a live aí, o estudo da palavra de Deus, tira uma foto em família, manda lá no grupo da igreja, tá bom? Se você não está no grupo da igreja, manda para mim, para a gente compartilhar também e vermos esse momento muito importante para a gente. Gente, eu vou orar. Olha só, pastor, não há testemunho maior do que o exemplo. Agradeço a Deus por isso. Glória a Deus, Minovaldo, Jéssica. Deus é bom, né? Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Quando terminar a live, escreva na live aí, conte um testemunho daquilo que a palavra de Deus tem feito na sua vida. Fale para as pessoas o quanto Deus tem sido bom para você, o quanto Deus tem sido maravilhoso na sua vida, o quanto a palavra de Deus tem sido importante para a gente. A gente precisa mergulhar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, gente, na palavra de Deus. Leia a palavra. Antes de ver qualquer notícia, eu fiz um propósito comigo, porque a tentação é grande. Antes de pegar o celular, de ver qualquer notícia, eu vou mergulhar primeiro na palavra de Deus. Ok? Amanhã eu quero fazer mais uma live e amanhã eu quero falar da importância da oração. Hoje falamos da importância da palavra de Deus. E amanhã, na parte da manhã, de manhã, eu quero levantar, vou fazer uma live de manhã. Amanhã é sábado, né, gente? É isso mesmo? Meu Deus, estou perdido. Não, amanhã é sexta-feira. Olha só, a gente está perdido no tempo, né? Amanhã é sexta-feira e pela manhã, máximo às 9 da manhã, vou fazer mais uma live aqui no Facebook da igreja, falando da importância da oração. Hoje a importância da palavra de Deus. Tá ok? Eu vou encerrar, eu vou orar e depois eu vou jantar. Tem uma sopinha, né? Uma sopa maravilhosa me aguardando lá, quentinha. Nova Resende refresca, né? Mas é uma benção. Comente aí depois na live, que vai ficar disponível na página da igreja, da importância da Bíblia Sagrada para o teu coração. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a tua palavra. Muito obrigado porque é esta palavra que nos sustenta em tempos felizes, mas também em tempos difíceis, como estamos vivendo agora. Que nós possamos aprender o valor da tua palavra. Que nós possamos aprender o quão importante é a tua palavra para nós. Muito obrigado. Que nós possamos mostrar para todos que a tua palavra é a palavra que faz diferença neste momento. Não é a palavra dos nossos governantes, ainda que elas sejam importantes, mas a palavra que faz diferença na nossa vida é a tua palavra. Abençoe todos que estão nos acompanhando agora, que a tua graça esteja na vida de todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, que a graça do Pai esteja na vida de todos, em nome de Jesus. Amanhã, 9 da manhã, mais uma live falando da importância da oração da tua vida. Vou lançar uma pergunta. Qual a importância da oração para a nossa vida? Deus abençoe a todos que participaram da live, né? Laísa, Mirovaldo, Jéssica, Regina, vamos lá, Prijo, Kesi, Marli, Sara, Deus abençoe, Alex, Santiago, família do Isaías, Josiane, Janaína, Meire, Roberto, Sara, já falei, Edenilce, Deus abençoe, João Carlos também, muita gente participando aqui com a gente, que bênção, né?
Glória a Deus por isso, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estar nos apoiando nesse projeto, que é o que a gente pode fazer agora. Houve um decreto da Presidência da República colocando as igrejas como essencial para esse momento, só que é um decreto não para liberarmos os cultos, é um decreto de dizer que a igreja pode continuar trabalhando e atendendo as pessoas individualmente falando, né? Mas os cultos ainda não. Vamos continuar em oração, nos cuidando e nos protegendo. Deus abençoe, que a graça do Pai esteja com vocês. Beijão em nome de Jesus.